Que hora que é? 15? Dá tempo. Fala, galera, beleza? O cara parece que caiu, né, no bagulho. Fala, galera, beleza? Eu sou o Cássio Nascimento. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje um vídeo de reapresentação, talvez, não sei ao certo do que se trata, o que eu quero dizer aqui, mas eu sei que eu tenho que conversar um pouco com vocês, o porquê eu fiquei longe tanto tempo e por qual motivo idiota talvez eu tenha voltado. Bom, para você que não me conhece, sou o Cássio Nascimento, editor, não sei. Nossa, ficou horrível esse começo, vamos de novo. Provavelmente esse título ele já tem nesse canal umas 3 ou 4 vezes, mas sempre é preciso recomeçar. Para você que não me conhece, sou o Cássio Nascimento, seja muito bem-vindo ao meu canal e obrigado por me assistir em mais esse vídeo. Bom, eu tenho algumas explicações talvez a passar, algumas situações a esclarecer, né? Porque eu fiquei fora tanto tempo, né? Aí, sei lá, acho que 2, 3 meses quase, sem postar vídeo algum. Bom, os últimos vídeos vocês viram que eu viajei para João Pessoa, né? Foi uma viagem muito boa, porém nessa viagem aconteceu uma fatalidade. Sim, a minha GoPro, infelizmente, sei lá por qual motivo, não tem uma explicação tão plausível para isso, acabou entrando água dentro dela, acabei perdendo algumas gravações de João Pessoa, infelizmente, ali principalmente gravações submersas ali, que a gente conseguiu bastante imagens legais de peixinhos e tal, acabei infelizmente perdendo. E cara, por mais que eu quisesse vender a GoPro, ela seria uma venda injetora de dinheiro para um bem maior. Talvez outra câmera de ação, talvez uma câmera profissional, alguma coisa do gênero. E infelizmente ela acabou danificando com líquido. Porém, na volta, eu acabei abrindo a GoPro, visualizei, fiz tudo o que deveria ser feito com ela. E ela voltou a funcionar, porém com o display traseiro ali zerado, piscando, sem imagem, independente. Porém, reconhecia pelo celular, conseguia ali fazer a pré-visualização, tudo funcionando, sem mancha e tal. Mas, cá entre nós, nem a câmera frontal, nem a câmera traseira estava funcionando na tela. Nem a tela frontal da GoPro, nem a tela traseira da GoPro estavam funcionando. E a tela frontal da GoPro, ela é muito necessária para quando você está se gravando. Então aquilo ali basicamente inutilizou a GoPro, basicamente. Tá, Cássio, a GoPro queimou e tal, mas o que isso tem a ver com o canal? Cara, é um canal audiovisual, entre aspas aqui, né? É um canal que precisa de câmera, precisa de um áudio legal pra gente conversar, trocar uma ideia e tal, em formato aqui Talking Head, que é o que eu sempre gostei de fazer. E, cara, quando a GoPro ela acaba se danificando, é um elemento a menos que eu tenho de imagem, de captação de imagem, para ter uns takes diferentes aqui. Tudo bem que eu já estava há um certo tempo, 90% dos takes dos vídeos era só o celular, mas a GoPro ajudava muito em alguns takes diferentes.
E sem ela, realmente eu me desanimei. Muitas coisas, depois que eu voltei de João Pessoa, elas se descarrilharam mesmo. Tipo, não tiveram um recomeço, um recaminho, uma recalculação de rota ali, nada disso aconteceu. Realmente o trem saiu do trilho e já era. A academia se desfez, né? Uma vez na semana, com muita sorte, eu vou na academia. Os vídeos pararam tipo 100%, eu não consegui gravar mais nenhum tipo de vídeo. E, cara, isso aqui é um negócio que eu gosto de fazer. Vou voltar aos poucos, talvez, sei lá, final de ano prometa, vem algum tipo de novidade, não sei também o que nos aguarda até ano que vem, que ano que vem é um ano que tudo pode descarrilhar, tudo pode sair dos trilhos, tudo pode dar errado, por N motivos. Mas pegar um café. Tá, mas o que uma câmera tem a ver com recomeçar? Nesse meio tempo, eu acabei pensando em algumas coisas principalmente aqui pro canal, porque eu estava sem gravar e o que eu podia fazer para voltar a gravar. Obviamente, 2 meses sem postar nada, sem dar um sinal de vida, os números do canal despencaram, foram basicamente a estaca zero, né? Ali tem alguns dias que dá mais do que 5 visualizações, mas é mecânica de SEO. Coisas que eu gravei que estão no canal, mas que estão com o SEO feito para quem pesquisa determinado assunto. Bom, e cara, isso talvez tenha sido o que me fez não querer parar de gravar. Você deve estar vendo que o ambiente está estranho, porque não sei se está pegando, mas tem um tablet aqui, tem umas pecinhas de Lego ali. A gente está no ambiente natural nosso. E a ideia principal desse nosso formato aqui é trazer situações do nosso dia a dia que são, às vezes, ordinárias, que são corriqueiras, que são normais, às vezes, pra gente, mas fazer com que essas ações, esses momentos, eles sejam extraordinários. E, cara, eu acho que o recomeço sempre é extraordinário. Independente da situação que você esteja, ou daquilo que você pensa em recomeçar, o recomeço ele sempre é extraordinário. Porque você vai pensar em situações, em coisas que você pode fazer para que as coisas realmente fluam, melhorem e se tratem de maneira diferente. Seja, sei lá, fazendo um curso, seja fazendo um upgrade de coisas, você, independente daquilo que você vai recomeçar, seja um negócio, seja um recomeço, às vezes, de exercício físico, tudo isso daí, ele vai trazer para você um renovo, algo extraordinário na sua vida, e nesse mover extraordinário sempre reacende uma chama. Esse reacender uma chama, ele é muito importante porque a gente tem que nos policiar para entender aonde a gente quer chegar com esse recomeço. Tá. A gente tem que entender o que a gente quer com esse recomeço.
Falando a grosso modo, por exemplo, no meu caso, os vídeos meus no YouTube, eles têm o sentido de impactar de vidas, independente da quantidade de visualização, independente de quantidade de inscritos, independente do que for. Sim, a gente sabe que números são importantes, tanto para a venda, às vezes, de um curso, a venda de uma publicidade. Realmente, aquilo ali que você está fazendo, ele te dá algum tipo de retorno. Os números são importantes, sim, mas... Desculpa aí. Mas, cara, se eu conseguir impactar uma vida com aquilo que eu tô fazendo, pra mim vale muito mais do que 1000 visualizações, 100 mil, 1 milhão de visualizações. Se a gente não tem nenhum tipo de trabalho, se a gente não tem nenhum tipo de retorno, se a gente não tem nenhum tipo de ganho financeiro, isso daqui às vezes pode ser sim um trabalho. Mas não é o meu caso. Não é o meu caso e assim, deveria talvez ser um meio. Talvez ser um meio. Talvez com esses vídeos eu consiga algum tipo de trabalho adicional? Talvez, mas, cara, eu prefiro muito mais que os meus vídeos, os assuntos que eu abordo aqui, eles impactem pessoas do que um vídeo com uma visualização ou um vídeo com 100 mil visualizações me dê um retorno financeiro. Sim, eu sou meio louco. Todo mundo fala isso. Eu prefiro muito mais ser reconhecido por um trabalho que eu fiz, de alguém vir falar, ah, foi você que fez, pô, legal, tava da hora, tava sensacional, para ali, para lá. Eu prefiro muito mais isso do que terminar um trabalho, tô aqui seu pagamento, valeu, tchau, é nóis. Prefiro muito mais isso. Primeiro, pelo fato que quando você é reconhecido, você faz mais de uma vez. Aquele trabalho que você foi reconhecido, você vai fazer ele mais de uma vez. Não idêntico, mas na mesma linha. E quando a gente é reconhecido, a gente é lembrado. Pô, tal negócio foi aquele cara que fez. Tal negócio foi aquele cara que eu vi fazer. Tal negócio, tal pessoa sabe fazer. Cara, o reconhecimento, ele muitas vezes é fruto de um recomeço. Você recomeçar, recalcular, recolocar as coisas no trilho, elas fazem com que aquilo que você vem fazendo ou aquilo que você está fazendo se torne algo diferente, algo muito maior, algo muito melhor, algo realmente único, talvez. Então, o recomeçar, ele nada mais é que um novo caminho. Às vezes você tá em dúvida em qual caminho trilhar, em qual caminho seguir, mas você já parou para pensar que talvez você não precise seguir nenhum desses dois caminhos que você tem, e sim voltar um pouquinho atrás e ver o que você deixou para trás, que realmente é importante, e recomeçar aquilo. Às vezes um projeto, às vezes uma ideia, às vezes um livro. Cara, o recomeço, ele é mágico. Ele é mágico porque ele faz reacender em você uma chama de, às vezes, quando você voltar naquela encruzilhada ali, né? Voltar naquele ponto de escolha, você não ter mais aquele ponto de escolha. Você só tem um caminho a seguir. O recomeço, ele é importante puramente e simplesmente por esse motivo. O recomeço, ele pode te trazer um reconhecimento, ele pode te trazer um recálculo da sua rota. O recomeço, ele é importante sim. O recomeço, ele não é uma derrota. O recomeço, ele mostra que você é humano
e que você reconhece às vezes os seus erros, às vezes os seus acertos, às vezes aquilo que você deixou para trás e que é importante. E a gente, muitas vezes na correria dos nossos dias, a gente só segue, só vai em frente e não percebe que coisas simples e coisas importantes foram deixadas de lado. Um ótimo dia pra gente.